Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Que prazer voltar aqui a gravar um vídeo de novo. Faz um tempo que nós não gravamos, mas hoje Deus nos direcionou. Um dia maravilhoso como esse, está muito sol aqui, está bem gostoso mesmo. Um dia muito propício para nós compartilharmos a palavra de Deus com todas as pessoas. Meu forte abraço a todos vocês que já são inscritos no canal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, toca aí no sininho, avisa a família, manda para todo mundo aí esse vídeo. Diz a eles que temos aqui no YouTube um canal muito especial, histórias bíblicas no contexto da vida. Aqui nós contamos várias histórias bíblicas, trazemos alguns pontos incríveis dessas histórias, histórias que parece que não aconteceram, mas temos a convicção e as fontes fidedignas, né, que provam realmente que essas histórias foram verdadeiras. Pessoas viveram essas histórias e muito podemos aprender com elas. Então, se você não é inscrito, vem aqui, faça parte dessa equipe, faça parte desse grupo que está espalhando a palavra de Deus aí para todo mundo, certo? E antes de eu entrar nesse vídeo aqui, me permita tomar um pouquinho mais do seu tempo. Eu quero falar com você que é da região de de Miracatu, Santa Rita, até Juquitiba também, né? Aqui é pertinho. No dia 26 agora, 26/8/2023, sábado próximo, eu estarei lá em Miracatu num culto setorial de jovens, né? Ministrando a palavra de Deus. O tema vai ser forte, né? A geração que carrega a presença de Deus. Então vai ser um tema assim fortíssimo. Tenho certeza que vai ser bênção. Então você que é da região aí, faz sua caravana, né? Pega o seu carro, pega o ônibus aí e vamos para Miracatu. Vai ser na Assembleia de Deus, Ministério de Santos, lá em Miracatu. Fica bem na rua ali, bem no início, né? Rua principal. Tenho certeza que é fácil de achar e você vai ser muito abençoado com esse culto. Sábado, então, agora, 19 horas, já vamos estar lá, querendo Deus, no grande culto setorial de jovens, né? Pastor lá, Luiz Américo, pastor regional. Estaremos lá reunidos, glorificando ao nosso Deus. Então você é meu convidado especial para estar conosco nesse dia 26/8/2023. Bem, já se inscreveu? Já curtiu? Já compartilhou? Então vamos lá, vamos para a mensagem de hoje. Gente, eu quero contar para vocês hoje aqui, de forma bem descontraída, de uma forma bem legal aqui, nessa natureza, né? Num ambiente calmo aqui, tá ventando. Se sair um barulho de vento aí, não se preocupe, tá bom? Tá um sol maravilhoso que Deus nos dá hoje. Quero contar para você a história de Ruth. Quem não ouviu falar de Ruth? Tá? Logo depois de Samuel, o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, vem o livro de Juízes, e depois de Juízes vem o livro de Ruth, né? Então a história de Ruth acontece ali no finalzinho do período dos Juízes, que logo depois, antes da monarquia em Israel, Israel foi governado pelos juízes por uns 325 anos aproximadamente, né? Os juízes que governavam Israel. Então, lá no finalzinho dos juízes, eles tinham a missão de proteger o povo dos inimigos e também de administrar a nação, né? Então, mais 300 e poucos anos depois, 325 anos depois, lá já no finalzinho do período dos juízes, nós temos a história de Ruth. É bem legal. E o livro de Ruth começa contando uma história de uma família, tá? Se você tiver a Bíblia na sua casa aí, eu vou colocar aqui na tela depois os versículos que eu vou estar citando para você acompanhar na tua casa aí, tá bom? Ruth, capítulo 1, nós temos já ali a história de uma família que era de Noemi, o nome da mulher. Aí tinha o Elimeleque, que é o marido de Noemi, e 2 filhos, Quilom e Malom. Eles moravam no Belém de Judá, ali em Belém de Judá, e este nome, esta cidade que eles moravam, né, ali em Belém de Judá, significa Casa do Pão. Só que no período em que essa família estava ali em Belém de Judá, no contexto do livro de Ruth, naquele tempo, naquele momento, aconteceu uma crise na terra. Então faltou o pão, quer dizer, na casa do pão, faltou o pão, e eles acabaram achando que deveriam sair dali,
né, porque estava tendo dificuldade, e a dificuldade, aquela crise que veio, foi por causa dos pecados do povo, né? Toda vez que as pessoas cometiam erros gravíssimos, desagradavam a Deus, Deus tinha que corrigir essas pessoas. Todos os nossos erros têm consequência, sempre. Tudo que fizermos de errado vai ter uma consequência. Eu sempre falo sobre a lei da semeadura. Se eu não estiver enganado, está em Gálatas capítulo 6, versículo 7, é dito que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, cometeu coisa errada, gente, vai ter uma consequência, é inevitável, tá? Então, toda vez que o povo de Deus pecava, o que acontecia? Havia a consequência. Então, teve uma fome ali na terra do pão, na casa do pão, e naquele momento Elimeleque, com a sua família, com medo da necessidade, né, de sofrer a consequência, o que eles fizeram? Ele não buscou uma direção de Deus ali. Ele simplesmente foi movido pela circunstância, pelo momento, pegou a família e foi para a terra de Moabe, que estava a uns 8 quilômetros aproximadamente da cidade onde eles estavam, onde teve a fome. Foram para uma cidade de uns 8 quilômetros para frente ali, para tentar se estabelecer. Aí foram para a terra de Moabe. Chegando lá em Moabe, eles se estabeleceram ali e começaram a viver. E algum tempo depois, o marido de Noemi, chamado Elimeleque, ele veio a falecer. Daí Noemi se entristeceu bastante, ficou viúva, e porém, depois da morte de Elimeleque, ela ficou com seus 2 filhos, e os 2 filhos dela se casaram naquela terra, né? Cada um casou com uma mulher, um casou com Ruth e outra casou com Orfa. E eles passaram ali aproximadamente uns 10 anos naquela terra. E dentro desses 10 anos, desde que chegaram, morreu Elimeleque, o marido dela, e logo, tempo depois, os 2 filhos também dela morrem. Então agora Noemi é viúva e também perde os seus 2 filhos. Ela é tomada por uma tristeza muito profunda, uma angústia profunda, um sofrimento que nem mesmo ela entendia, né? Há sofrimentos da nossa vida que nós não entendemos. Nós não sabemos o porquê acontece muitas coisas com a gente. É por isso que eu escrevi um livro, você já deve ter visto, né? Eu vou deixar até um link aqui no vídeo, caso você queira adquirir. Eu escrevi um livro, lancei ele com o nome Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Então, se você tem interesse em conhecer esse livro, está aqui no link embaixo, é só clicar e você vai estar conhecendo esse livro. Logo depois nós vamos estar lançando o 2º volume ainda desse livro. Então, por que acontece coisas ruins com pessoas boas? Nós temos uma história aqui de Noemi, que ela ficou viúva e também perdeu seus 2 filhos lá na terra de Moabe. Olha quanto sofrimento. Aí neste momento ela conversou com as noras dizendo: olha, eu não tenho mais nada aqui para fazer, não tenho mais marido, meus filhos já morreram e eu vou voltar para minha terra para ver se encontro algum parente lá que possa me ajudar. Aqui para mim não tem mais nada. Aí orientou as noras: olha, volta para a família de vocês, vocês são jovens, casam de novo, vão fazer a vida de vocês, porque eu já estou idosa, vocês não vão esperar que eu tenha outro filho, já estou idosa, e mesmo se eu engravidasse, uma coisa difícil, mas mesmo se eu engravidasse, vocês não iam esperar meu filho crescer e ter uma idade para se casar. Isso não ia acontecer. Então, volta para a terra de vocês, faça a vida de vocês, que eu vou voltar para a minha terra. Só que uma delas, a Orfa, decidiu voltar para sua família, beijou a nora, né, a Noemi, e voltou para sua família. Só que a outra nora dela, chamada Ruth, disse: não, eu não posso deixar que a minha sogra volta para sua casa sozinha, nesse estado emocional. Ela estava muito angustiada, muito triste, porque perdeu o marido e perdeu os filhos. Ruth disse: eu vou contigo, onde você for eu irei, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, onde pousares pousarei, onde você for eu estou contigo, eu vou estar com você em todos os momentos. Olha que lindo essa história, uma nora que decide estar junto com a sogra, uma relação incrível, né? Quando uma nora se dá bem com a sua sogra. Ruth era a nora de Noemi e disse: no momento do seu sofrimento eu vou estar com você. Veja que história bacana. Nós precisamos aprender a amar os nossos parentes, sabe?
a estar com Ele nos momentos mais difíceis. Há momentos na vida de pessoas que elas precisam de ajuda. Se você conhece alguém da família que está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, alguém da família que está vivendo tribulações terríveis na sua vida, não despreze, meu amigo e minha amiga. Abrace essa pessoa, se aproxima dela, ofereça a sua ajuda, ore por esta pessoa, porque nós precisamos uns dos outros. Gente precisa de gente para ser gente. Então não despreze os seus parentes, não despreze as pessoas que estão sofrendo. Abrace todas as pessoas, abrace os seus parentes, ajude principalmente aqueles que estão próximos de você. Ame, vamos amar a sogra, o cunhado, a cunhada, isso é importante. Ah, mas fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim, né? Tem todos esses conflitos de família, que são várias situações que acontecem aí. Agora o que temos nessa história é que uma nora decidiu amar a sua sogra e decidiu ajudá-la na sua caminhada. Então nesse dia ela disse, eu vou voltar com você. Aí eles fizeram aquela trajetória de volta, 10 anos depois voltaram para Belém de Judá. E quando chegaram em Belém de Judá, já havia passado 10 anos, era o início da colheita ali. Estava no início da colheita. Nesse momento, já tinha voltado, né, a normalizar aquela terra, não tinha mais fome. Só que ambas eram viúvas. E a pior coisa que alguém pudesse imaginar naquela época era ser viúva. E elas eram viúvas. Chegaram lá e Noemi havia dito para Ruth que tinha um parente, né, nessa terra, e ela ia procurar esse parente. Quando Ruth chega lá, bem como Noemi estava arrasada. Ela disse, ó, não me chama de Noemi, me chama de Mara, quer dizer, eu estou amargurada, Deus me atingiu, eu estou muito triste, eu estou com um sofrimento tremendo, perdi meu marido, perdi meus 2 filhos, a vida para mim está sem sentido. Então ela está meio que derrubada, emocionalmente Noemi estava fragilizada. E Ruth, uma mulher que, de acordo com alguns estudiosos, né, é a única mulher na Bíblia que tem as características daquela mulher virtuosa que está no capítulo 31, versículo 10 de Provérbios, que tem toda a característica da mulher virtuosa. E Ruth é uma mulher colocada com todas essas características, uma mulher forte, uma mulher que trabalhava, uma mulher que defendia os seus interesses com o braço. Enquanto a sua sogra estava fragilizada emocionalmente, Ruth, mesmo também tendo sido, também era uma viúva, perdeu o marido também, mas ela soube lidar com o sofrimento, ela soube lidar com as perdas, ela soube lidar com a angústia, e como quem diz assim, olha, eu estou sofrendo também, eu estou triste, mas a vida tem que continuar e eu não posso parar. Eu tenho que continuar lutando, eu tenho que continuar resolvendo as coisas, eu tenho que viver. Então ela foi trabalhar lá na fazenda de Boaz, ela foi trabalhar na colheita, e era costume das pessoas deixarem cair, né, algumas coisas assim que eles colhiam no chão para que as pessoas pudessem pegar, e ela pegava aquilo que caía do chão. E aí quando chegou Boaz, o dono da fazenda, viu aquela mulher e perguntou quem que é essa mulher, e falaram para ele quem que era aquela mulher, que era Ruth, contaram a história para ele, e a história diz que a partir desse momento os dois acabaram se aproximando, e depois dessa aproximação Ruth chegou em casa com bastante colheita, com bastante alimento. Aí Noemi perguntou, onde é que você conseguiu tudo isso? Foi quando ela contou a história que conheceu Boaz, e Boaz convidou ela para trabalhar na fazenda dele. E nesse momento Ruth abre o coração e diz, Boaz é o parente meu que eu falei para você que eu tinha aqui em Belém de Judá. E Boaz era um parente distante do marido dela, Elimeleque. E a lei da época dizia que se houvesse um parente do falecido, esse parente poderia, né, resgatar a viúva, então, tipo, casar de novo, né, com esta viúva para que continuasse e as terras ficassem entre eles ali, as terras fossem resgatadas. E naquele tempo havia, ele era parente de Elimeleque, então havia propriedades que poderiam ser resgatadas pela viúva, só que era preciso que um parente que tivesse recursos, né, pudesse fazer esse resgate. E aí aparece Boaz na história, Ruth conversa, explica que Boaz é um parente do seu falecido marido Elimeleque, né? Ele veio lá de uma história antiga, né? Onde Raabe teve aquela história de Raabe, quando teve aquela invasão lá em Jericó, né? Que alguns dizem que ela era prostituta, mas outros dizem
que ela era uma feirante. Então Raabe se casou com o seu marido e dessa relação nasceu, portanto, dessa linhagem aí veio o próprio Boaz, né? Da linhagem também de Elimeleque. Ele era parente de Elimeleque, mas um parente um pouco distante, mas era parente. Então as histórias se cruzaram, Ruth conheceu Boaz e a partir disso Boaz procurou como que funcionava na lei, casou-se com Ruth, resgatou as terras e Ruth e Noemi foram favorecidas, portanto. Viviam uma vida difícil, como era uma viúva, mas entrou este homem na vida delas, Deus colocou, né, a história toda construída para que ambas fossem favorecidas. Daí Ruth se casou com Boaz, dessa relação de Ruth com Boaz nasceu o Obed, e de Obed nasceu o Jessé, e de Jessé nasceu Davi, e da linhagem de Davi veio o Messias. Olha como tudo tinha um propósito. Essa história, gente, ela é muito linda, porque ela mostra para nós que mesmo as coisas ruins da vida, os acontecimentos ruins que nos faz chorar, que nos faz sofrer bastante, eles têm um propósito. Sempre eles levam a gente para um local, para um determinado ponto da vida, onde seremos favorecidos. Então aprenda uma coisa, tudo que você passar na sua vida, de ruim, coisas boas é muito bom, né? Mas as coisas ruins da vida também têm propósito. Então às vezes algumas perdas que nós temos, situações de angústia e sofrimento, é para um propósito muito maior. Às vezes você não sabe na hora, mas pode ter certeza, em algum momento da tua vida você vai entender que tudo aquilo aconteceu para um propósito maior, para algo maior, para algo para a glória de Deus e para o teu sucesso. Então entenda que toda a história de Ruth, do Noemi, no final do processo entendemos que era para preparar o caminho para o Messias, para Cristo vir à terra, ele teria que nascer em Belém, como foi profetizado. Então tudo acontece com um propósito, né? Elas sofreram bastante, tiveram um momento de grande sofrimento, de profunda angústia, só que depois, no final, as coisas se resolveram e elas foram favorecidas. Assim vai acontecer com você também. O sofrimento que você está passando vai passar. Tudo que você está vivendo hoje, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão que está aqui me assistindo, né, até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Vai passar o que você está passando, o que você está vivendo hoje. O sofrimento tem propósito. Deus não desperdiça o sofrimento. Tudo que Ele faz é para um propósito. Então, acredita nessa palavra, tudo vai dar certo para você. Que Deus abençoe a sua vida. Olha, se não se inscreveu, se inscreva. Aí compartilhe esse vídeo que vai ser bênção pura. Amém? Graça e paz.